para todo mundo? Alô? Alô, alô? Ué, deu tilt? É, rapaz, É, eu fui expulso da sala aí de uma forma automática. Deus sabe quando. Eu acho que foi porque eu troquei de device aqui, de dispositivo, Você e aí derrubou todo mundo, cara? acho que o culpado foi eu, mas desculpa. eu tô aqui agora na conta. Tô aqui. Caiu? Tá resolvido. Ah, eu fico mais tranquilo então, que bom. Então, Marcelo, é, Diga. muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos ter um papo aí de 50 minutos. Você vai ter a oportunidade de falar um pouco. E a pergunta que a gente usa para começar esse bate-papo é bem simples. Como é que você foi parar aí? Fala um pouco sobre essa tua paixão e essa tua pesquisa. E vamos abrir para o povo perguntar também, porque eu acho que vai ser uma bela interação. Obrigadão, gente. Tá contigo. Beleza. Então, eu vou fazer essa apresentação mais dialogando mesmo. Eu preferi esse formato sobre do que um formato usando o slide. Mesmo porque eu prefiro que seja uma conversa para abrir para pergunta e tudo mais, né? Eu acho que o assunto que eu vou estar falando hoje é um assunto que atrai muito interesse, né? E eu não queria fazer uma palestra convencional que eu dou com frequência, onde eu falo por 20 minutos, ou meia hora, ou uma hora, e a pessoa no final faz um monte de perguntas. Ao invés disso, eu prefiro um formato que a gente vai perguntando ao longo da apresentação. E, além disso, eu imagino que o parte do foco seja eu contar um pouco da minha trajetória, né? Então, vou começar por esse lado e mais daqui uns 10, 15 minutos assim, eu vou fazer a transição para contar um pouco sobre a minha pesquisa, né? Tanto a minha pesquisa quanto fazer apresentar algumas informações sobre o campo como um todo, o campo de ciências cognitivas, neurociência computacional e neurociência cognitiva. Eu já vou me desculpar, fazer uma desculpa aqui de antemão sobre o meu português. Eu falo português fluente, obviamente, eu morei no Brasil por 24 anos, mas quando eu falo de pesquisa é muito difícil falar, contar sobre a minha pesquisa em português. Então, às vezes a palavra me foge e eu preciso de alguns segundos para conseguir pensar na tradução dela. Então, enfim. Deixa eu contar um pouco sobre minha trajetória. Eu sou ITA L08 linha. Antes de entrar no ITA, eu venho de Minas Gerais, ou como eu tinha dito antes, há alguns minutos. E eu nasci em Divinópolis, cresci em Divinópolis, eu estive lá até os meus 17 anos. Aí eu fiz o meu terceiro ano em Belo Horizonte e depois entrei no ITA em seguida. Eu sou filho de médicos. Eu acho que o fato de eu ter crescido com pai e mãe médicos é, realmente contribuiu assim para o meu interesse dormente assim na neurociência, né? Eu lembro quando criança que eu tentava conversar com os meus pais, e o meu irmão mais velho, que depois também virou médico, sobre o que que acontece no cérebro quando a gente está pensando, fazendo um raciocínio lógico, né? E eu achava interessante que a resposta é que nenhum médico tem nenhuma ideia sobre isso, né? Ninguém sabe a resposta dessa pergunta, apesar de a medicina ser o campo que estuda o funcionamento do corpo humano e o cérebro em particular. Mas então, essas perguntas eu acho que surgiram quando eu era criança, talvez permaneceram no background assim, da minha mente até o fim do ITA, né? Então, prosseguindo, né, eu fui para o ITA, entrei em 2004, eu fui L, e uma coisa que foi importante na minha trajetória do ITA foi que eu tranquei no meio do quarto ano para fazer um ano de estágio. Eu fiz um estágio na Suíça e também eu passei praticamente 6 meses viajando pelo mundo. E eu acho que esse período de viagem abriu um pouco a minha mente
sobre outras carreiras que não eram as defaults do ITA, né? As carreiras default do ITA, finanças, consultoria, engenharia e tudo mais. É, eu comecei a ver com outros olhos, porque quando você sai do ITA, você vê uma diferente valorização de diferentes carreiras, né? E apesar de que lá no ITA, a carreira acadêmica tinha essa conotação talvez até um pouco negativa, durante essas minhas viagens, eu percebi que essa não era uma percepção universal, né? Então, eu comecei a abrir um pouco a minha mente sobre a carreira acadêmica, que, na verdade, eu entrei no ITA, assim como muitos nós, né? Pela paixão, pela ciência. E o ITA talvez modifica aquilo, né? Reduz aquilo por causa das aulas, por causa do ethos, assim mesmo, do H8. Mas eu sabia que aquilo ainda era a minha paixão. E o jeito de eu entrar na pesquisa, como eu não tinha feito muita pesquisa durante o ITA, iniciação científica nem nada, o meu jeito foi mandar um monte de e-mail no meu quarto ano para diferentes laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos. Naquela época eu ainda não tinha decidido 100% que eu queria fazer ciências cognitivas ou neurociência, mas eu achei que valia a pena arriscar. E aí eu mandei e-mail para vários professores de diferentes universidades e dei sorte que eu recebi uma resposta positiva de uma professora do MIT, que era professora de ciências cognitivas, e ela, por uma coincidência, ela estava procurando alguém que soubesse usar MATLAB, que era uma coisa que eu tinha aprendido no ITA. Ela queria alguém que soubesse usar MATLAB para programar experimentos que ela, que ela usaria com os seres humanos no laboratório dela. Então, eu me ofereci para ir como voluntário e no laboratório dela durante o meu primeiro semestre do quinto ano, que era para desenvolver a pesquisa que eu usaria na minha é, tese de undergrad. Como é que fala isso no ITA mesmo? TG, TG. trabalho de graduação. TG, trabalho de graduação. Isso. Undergraduate thesis, né, aqui nos Estados Unidos. E ela se disponibilizou para me ajudar com isso, contanto que eu ajudasse o laboratório dela a programar esses experimentos. E essa experiência que eu tive, mais ou menos 6 meses lá no MIT, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, assim, porque eu estava num ambiente que não só tinha muita gente muito capaz, né, gente do mundo inteiro que tem esse sonho de ir para o MIT, né, e pouquíssimas pessoas conseguem. Eu não estava nesse time, né, de pessoas que estavam fazendo doutorado ou era professor lá no MIT, que é uma coisa muito difícil de conseguir, mas estar naquele ambiente era muito bacana, né, tinha tanta gente incrivelmente capaz no MIT, que é uma coisa que você provavelmente conheceria em todos os departamentos do MIT, mas com o extra, que eram pessoas que estavam nesse campo de neurociência e ciências cognitivas, que é um campo que não é um campo muito aplicado, se você pensar, né? As aplicações de neurociência e ciências cognitivas são bem. é, Acho que são sonhos ainda, né? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando eu chegar na descrição da pesquisa, mas o que eu encontrei lá no MIT era um monte de gente ultra apaixonada assim com a ideia de entender a mente humana e modelar computacionalmente aqueles processos cognitivos, né? E estar naquele ambiente por esses 6 meses foi muito, muito, muito bacana, assim, para mim. E eu aprendi muito com o pessoal de lá. Inclusive, de lá do MIT, eu fui fazer uma summer school, uma coisa que existe bastante aqui nos Estados Unidos, esse tipo de summer school, que você vai para uma universidade, fica lá durante o verão. E eu fiz isso logo em seguida do meu tempo do MIT. E esse summer school eu fiz na Universidade da Pensilvânia, que fica na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, mais ou menos uma hora e meia ao sul de Nova York. E essa summer school era com foco em computational neuroscience, neurociência computacional. Então a gente aprendeu técnicas tanto para análise de dados, usando ferramentas da engenharia, mas também técnicas para modelar o cérebro humano e fazer previsão de comportamento e tudo mais. E aquilo ainda abriu mais ainda a minha mente para o que era possível nesse campo. E
eu naquela época eu não tinha, eu tinha ido para fazer essas duas experiências no MIT e na UPenn, sem muita ambição de fazer um doutorado em seguida, mas por coincidência, essas duas experiências me deram muita, me ajudaram muito depois quando eu resolvi fazer o doutorado nos Estados Unidos, né? Que eu tinha cartas de recomendação de pessoas dessas duas universidades, e isso foi uma coisa que facilitou demais a minha entrada em programas de doutorado. Enfim, fast forwarding um pouquinho, eu terminei o ITA então no final de 2009 e aí eu tinha tido essa experiência tão transformadora nos Estados Unidos que eu resolvi que realmente era a opção óbvia assim na minha carreira. Tinha sempre um pouco de ressalva, né? Eu imagino todo mundo que terminou o ITA, que está nessa palestra agora, ou assistindo por vídeo, vai relacionar, vai ter uma similaridade assim com essa experiência de ter um pouco de ressalva, né, de fazer o que a gente realmente quer sobre uma carreira que a gente acha que vai dar mais lucro financeiro ou uma carreira que vai dar mais estabilidade e tudo mais. Então, a carreira acadêmica ela não tinha nada dessas, não atendia nenhum desses requisitos, né? Não tinha nem a parte financeira, não tinha a parte de tranquilidade em questão de horas, né? É, work-life balance, nem sei como é que fala isso em português, equilíbrio de vida pessoal e profissional. Então, é uma carreira selvagem, muito difícil de entrar, muito difícil de continuar e pouco remunerada, né? Então, óbvio que eu tinha muita ressalva de entrar, mas eu não tinha como negar que a minha paixão estava ali, né? Então, eu vim para os Estados Unidos, então, em 2010, com essa ideia de que eu tentaria. E se eu no meio do caminho decidisse que aquilo não era para mim, ou que não tinha futuro, mesmo se eu gostasse do assunto, eu visse que não tinha um futuro para mim lá, nessa área, aí eu sairia e voltaria para o Brasil. Então eu tinha essa ideia que era uma tentativa, assim, digamos. E então foi isso que aconteceu. Em 2010 eu me mudei para os Estados Unidos. 14 anos depois eu estou aqui. Eu vou contar basicamente o que aconteceu durante esse meio tempo, mas esses 14 anos é, demonstram, né, o fato que eu estou aqui até hoje em dia, demonstram que as coisas deram certo e que eu realmente gostei muito desse campo. E eu hoje em dia eu olho para trás e eu fico muito satisfeito que eu tomei essa decisão arriscada na época, né, que eu não sabia muito bem o que ia dar, mas que eu, digamos assim, chutei o balde para as carreiras mais convencionais e arrisquei vir para cá. Enfim, então, essa é a introdução sobre o início da decisão. Eu vou continuar agora por falar tanto a minha experiência durante o doutorado e meu pós-doc, muito por alto, assim, que eu não vou ter tempo para entrar em detalhe. E depois eu vou contar sobre a minha pesquisa, tanto a minha pesquisa durante esse período de graduação e pós-doc, quanto a pesquisa que eu faço hoje em dia no meu laboratório. Mas antes de eu começar a falar sobre os assuntos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou se quer comentar sobre esse início que eu acho que é comum a Mas eu todos nunca, vocês, eu né? nunca, eu nunca tinha ouvido falar de um caso do MATLAB salvar uma vida. Foi a primeira. Parabéns, MATLAB, vamos mandar isso para a empresa. É, e essa frase, meu laboratório, é o tipo de frase que eu adoro. Acho que a gente está curioso demais para parar e conversar agora. Vamos em frente. Eu iria em frente também. Pode tocar? Pode, a Pode. gente concentra no final as perguntas. Beleza, beleza, então. Então, como eu disse, então, eu vim para cá em 2010 e eu tive, então, 6 anos de doutorado. 6 anos é um período muito comum, eu diria até que é a mediana hoje em dia no campo de psicologia e neurociência. E eu entrei num programa de psicologia nos Estados Unidos. Eu entrei nas nossas cartas, né, quando a gente faz o application, eu fui bem explícito assim que eu queria trabalhar com neurociência computacional. E o programa em si não faz muita diferença aqui nos Estados Unidos, né? Você tem um pouco de curso que você tem que fazer nos primeiros 2 anos,
Mas a verdade, o que importa mesmo é com quem você vai trabalhar e qual a pesquisa que você vai fazer. Então, a minha experiência no grad school, né, que é o PhD program, foi incrível, assim, né? Basicamente, eu acho que uma coisa que talvez que isso ressone assim com vocês é que eu tinha a impressão que era tipo o ITA, mas uma escala mundial, assim, sabe como o ITA atrai todo mundo do Brasil, os melhores do Brasil para entrar lá, e todo mundo apaixonado por física, matemática e química, né? Química, ninguém gosta de química, né? Esquece química. Física e matemática. É basicamente aquilo, mas é em escala mundial. Eu entrei na Universidade da Pensilvânia, esqueci de comentar que, inclusive, um dos fatores que talvez contribuíram para eu entrar lá foi o fato que eu tinha feito aquele curso de verão que eu disse, né? Mas, enfim, eu entrei no programa de doutorado e vi gente do mundo inteiro. Na minha sala, ou no meu cohort, tinha gente da China, do Japão, da Turquia, do Canadá, da França, tipo, do mundo inteiro. E eram pessoas ultra talentosas com essa paixão de entender a mente humana, né? Então era muito bacana estar naquele lugar. Além disso, basicamente era tipo estender esse período do ITA, né? Que todo mundo, provavelmente todos vocês gostaram, essa época de estudante, quando a gente tem menos responsabilidades, a gente faz aula e não vai beber com os amigos e tudo. Então era basicamente uma extensão de 6 anos adicionais disso, né? Com pessoas, com novos amigos, amigos ultra talentosos que a gente admira e tudo mais. É, o, o, Outra coisa que é bacana é que você ganha dinheiro durante o doutorado, né? Eles te pagam para pensar como a mente funciona, né? Ou seja, parece o trabalho dos sonhos, né? Qual que é o downside? Óbvio que a gente está nessa carreira, né? Eu acho que é um downside hoje em dia nos Estados Unidos e talvez até no mundo todo da carreira acadêmica, é que você está fazendo esse bet, né? Você entra nessa carreira que, imagina, um programa de 6 anos, em que você não sabe se você vai conseguir continuar naquela carreira em seguida, você não sabe nem se aqueles 6 anos de formação vai te ajudar de forma nenhuma a conseguir uma carreira melhor se você não estiver na área acadêmica, conseguir uma carreira melhor no campo empresarial, né? Ou de indústria. Então, é aquele gamble, né? Você vê seus amigos é, no primeiro emprego, ganhando dinheiro, aí muda para o segundo emprego, melhor ainda, aí abre uma empresa que explode e tudo mais, e nisso você está lá como estudante ainda por mais 6 anos, né? Então, esse é o downside. Mas eu estava curtindo muito aquele momento e achei que não valia a pena desistir enquanto que eu estivesse gostando do momento. E aí depois eu viria, quando eu terminasse, se aquilo renderia alguma coisa. O que aconteceu no meu doutorado é que a primeira metade do doutorado, o meu tópico de pesquisa, foi um tópico que eu entrei porque eu tinha fascínio por aquele assunto e que o orientador gostava muito de mim. E era um campo de pesquisa de percepção. Eu estava entendendo como que o cérebro, como que a gente processa sinais visuais e a gente entende o que está no ambiente externo e representa aquela informação no nosso cérebro, no córtex visual. Acontece que esse campo não é um campo muito bombando, assim, sabe? É um campo muito antigo já na neurociência e o que eu descobri é que é, eu não tinha muito como fazer uma pesquisa tipo groundbreaking naquele campo. Então, basicamente, durante os primeiros 3 anos do meu doutorado, eu fiz esse campo, trabalhando nesse campo de pesquisa, mas não estava ultra apaixonado assim, ou mesmo me vendo rompendo aquela carreira, né? Tinha tanto o fato de eu não estar ultra apaixonado pela pesquisa, mas tanto o fato de que a minha produção, minha produtividade não estava muito acelerada. Aí por volta de 2013, 2014, 3, 4 anos depois que eu entrei, uma professora nova entrou na universidade e a pesquisa dela era muito bacana. Ela era uma engenheira, ela era uma física, mas tinha trabalhado no departamento de engenharia. E a pesquisa dela, ela tentar entender é, um, como é que fala isso em português?
a estrutura, quais são os fatores que ditam a organização estrutural e funcional do cérebro? Digamos, por que que o córtex visual fica atrás e o pré-frontal fica na frente? E, e o que que dita a comunicação entre as áreas? Não é o caso que a cada momento todas as áreas do cérebro estão comunicando com todas as outras áreas. O cérebro ele segue várias regras, né? Tanto na organização estrutural do cérebro, quanto na organização funcional. A funcional seria atividade neural mesmo e comunicação entre áreas. E essa professora ela trouxe uma nova técnica de análise de dados baseado em Network Theory, teoria de redes, para entender esses dados, tanto estruturais e funcionais do cérebro. E aquilo, para mim, me fascinou muito, né? Era um campo muito em ascensão. Ela era, ela tinha acabado de terminar um pós-doc, mas ela, inclusive, ela estava muito em alta, inclusive ganhou uma dessas MacArthur Genius Fellowship, uma das coisas tipo mais prestigiosas assim do mundo, é, uma dessas bolsas mais prestigiosas de acadêmico, né? Tipo, é como se fosse um Nobel Prize para gente mais nova, assim. Então ela estava muito em alta e eu entrei no laboratório dela e meio que peguei carona nessa explosão da carreira dela, em termos bem práticos, assim. Eu entrei no laboratório dela, ela tinha sangue no olho e falou assim: a gente tem que publicar muito, tem que fazer muita coisa, porque esse campo está bombando e tem muita gente interessada, mas daqui a pouco vai se tornar muito. Todo mundo vai estar fazendo isso, né? Na verdade, o que a gente tinha era só uma técnica de análise de dados, qualquer um podia fazer. Uma pessoa do ITA aprenderia aquilo em poucos dias e poderia fazer o que a gente estava fazendo. Mas eu aprendi, curti, achei que tinha futuro naquilo, e aí eu comecei a trabalhar muito mais e comecei a curtir o fato que a gente estava produzindo com numa velocidade muito alta, né? E então, a segunda metade do meu doutorado, eu consegui publicar uns 15, 20 artigos, assim, que era muito, tipo, talvez seria isso não é tipo me gabando nem nada, mas eu acho que deve ser tipo top 5%, assim. Tipo, era uma produtividade muito alta no campo de psicologia e neurociência. E aquela produtividade tanto fez explodir meu interesse pelo campo, quanto me fez me posiciono muito bem para o resto da minha carreira. O que eu decidi, no entanto, quando eu terminei o doutorado, é que aquilo ainda não era o meu campo, a minha área, o meu tópico de pesquisa dos meus sonhos. O que eu tinha achado que faltava é que eu não estava entendendo a função do cérebro. O tipo, o meu fascínio pelo cérebro é entender como que o cérebro faz tanta coisa bacana, né? Como que a gente consegue é, criar coisas novas, como que a gente consegue raciocinar e provar teoremas de matemática na nossa cabeça, né? Como que a gente consegue transportar, tipo, fazer esse teleportar para um outro momento na nossa vida, tanto no passado quanto no futuro, né? Simular o futuro. Essas são as coisas que realmente me, me despertavam meu interesse, né? Então, como eu estava nessa, minha produtividade estava alta, eu achei que eu talvez tivesse as credenciais para fazer esse pulo para uma nova área de pesquisa. E para fazer, dar um resuminho assim, eu fiz application para muitas universidades para fazer um pós-doc. Um pós-doc aqui nos Estados Unidos é um período meio que nebuloso, assim, que quase todo mundo na neurociência e na psicologia faz. Não tem um número fixo de anos que demoram o seu pós-doc, pode ser entre 1 ano ou 10 anos. Eu diria que talvez a mediana seja uns 5, 6 anos, assim, mas o pós-doc é um período onde você reforça o seu currículo, publica mais e se demonstra como ser um pesquisador independente numa área, sei que você tem um domínio de fazer pesquisa numa certa área. Era muito importante eu fazer esse pós-doc, porque eu não tinha conhecimento na área que eu gostaria de entrar, que é essa área mais de cognição. E então eu fiz application para muitos programas de pós-doc
tive muito aceite e eu resolvi fazer um pós-doc duplo em Princeton University e em Cambridge, no UK, no Reino Unido. E o meu tópico de pesquisa começou nessa época, e é o que eu vou contar mais para vocês em alguns minutos. O meu tópico de pesquisa é essa área de aprendizado por reforço, Reinforcement Learning, que naquela época, inclusive, também estava começando a explodir na AI, né? Em 2015, não sei se vocês têm acompanhado todos esses acontecimentos, mas 2015 foi quando a DeepMind publicou o primeiro artigo onde eles usaram neural networks para programar agentes que jogavam Atari. Em 2016 veio o AlphaGo, que o Roger disse corretamente. E desde então, de 2016 para cá, muitos desenvolvimentos da área de Reinforcement Learning. E nessa época foi quando eu entrei, não com o objetivo de fazer Machine Learning, mas sim para tentar entender como que o cérebro humano consegue fazer essas mesmas coisas, né? É muito interessante a gente estar numa área que a AI tá fazendo progresso, né? Que a gente pode ver, a gente entende como a gente programa um algoritmo de computador que consegue jogar Atari. Isso, de certa forma, nos ajuda a entender como o cérebro humano descobre como jogar Atari, né? Então, para minha área de pesquisa no pós-doc, eu queria entender como que o cérebro aprende a tomar as decisões corretas em Atari ou em Go ou em xadrez e tudo mais. E, em particular, um ângulo que eu tinha mais único assim é em tentar entender o processo de planejamento, que inclusive não tinha o planejamento não tomou parte no Atari, que eu descrevi, mas o Roger comentou AlphaGo, e AlphaGo é basicamente o algoritmo desenvolvido pela DeepMind, é basicamente baseado em planejamento. E o planejamento é basicamente a habilidade que esses algoritmos, ou que o cérebro humano tem, de simular as consequências das nossas ações antes da gente tomar aquelas ações e de modo que a gente consegue decidir, talvez até num ambiente completamente novo, que a gente nunca teve experiência anteriormente, a gente consegue decidir qual ação vai nos levar a atingir os nossos objetivos, ou vai nos levar ao melhor outcome possível, melhor resposta possível. E então eu queria entrar nessa área porque eu achei isso aí realmente é o core da consciência humana, né? O core da mente humana, essa habilidade de simular o futuro e nos ajudar a tomar melhores decisões como consequência daquela simulação. E outra coisa que é muito bacana é que o campo tem um histórico muito grande na engenharia. E eu achei que seria um diferencial bastante bom para mim e também informaria minha pesquisa, né? A gente pode olhar na engenharia como que planejamento funciona ao longo do desenvolvimento de AI desde 1950 para cá, desde o início da Artificial Intelligence, e a gente pode usar essa linguagem matemática para descrever o processo de planejamento para formalizar o processo no cérebro e na mente humana. Então foi aí que começou essa minha pesquisa que eu faço até hoje em dia, de como o cérebro ou consegue planejar. Enfim, eu vou falar mais uma coisinha sobre isso, só para terminar, que foi durante o meu pós-doc, eu, eu queria fazer trabalho teórico também, eu abandonei, eu tinha feito experimentos com seres humanos usando experimentos tanto comportamentais quanto de ressonância magnética, mas no meu pós-doc eu queria fazer trabalho teórico, pen and paper, fazendo matemática ou simulações computacionais. E foi mais outro gambling, assim, mas que eu achei que era possível de se fazer como o campo de AI estava desenvolvendo aquela linguagem, né? Eu podia aplicar muito do que a gente aprendia na AI na minha pesquisa, que é uma coisa que eu faço até hoje em dia. E eu dei sorte que eu consegui dois papers muito grandes no meu pós-doc. O primeiro foi um paper que saiu na Nature Neuroscience, onde a gente propôs uma teoria de planejamento via
por memória, memory retrieval. A gente basicamente argumentou que é, durante se um ser humano consegue recuperar as memórias episódicas ideais a cada momento e faz esse processo de recuperação de memória sequencialmente, uma após a outra, aquilo automaticamente te dá um algoritmo de planejamento muito eficiente. Então, era um link entre memória e planejamento que não existia muito bem formalizado, que a gente conseguiu formalizar e a gente conseguiu demonstrar que essa teoria previa uma atividade neural no hipocampo do rato com uma acurácia assim, muito grande. Então, era uma teoria, a gente bateu com um dado que já existia, mas a gente basicamente fez a teoria por é, first principles, assim. E aí depois, 2 anos depois, quando eu estava no Reino Unido, como eu disse, eu fui para Cambridge, eu também me fiz uma colaboração com o time de Oxford e UCL, University College London, e juntos a gente fez a validação dessa teoria, usando experimentos com ser humano e magnetoencefalografia. E esse paper, como ele vinha com base em uma teoria que era desenvolvida com base em reinforcement learning, first principles, essa teoria ela fez uma previsão muito específica do que a gente encontraria no dado de ressonância, no dado de magnetoencefalografia, e aquela previsão bateu. Então foi uma sorte grande e foi talvez a melhor coisa até o momento que tinha acontecido na minha carreira. A gente conseguiu um paper na Science, que eu era um dos primeiros autores, e com Nature Neuroscience, que eu tinha publicado em 2018, mais esse paper da Science, que eu publiquei em 2020, aí eu consegui várias ofertas de emprego para virar professor nos Estados Unidos. E então é isso que me trouxe até onde hoje eu tô hoje em dia. Enfim, muita história. Desculpe que eu acabei Não, exprimindo. fantástico, fantástico. Rapaz, a história é bonita, viu? É, muita informação aí pra gente. A gente vai ter agora, gente, 20 minutinhos para dar uma conversada assim, perguntar algumas coisas, né? É, eu, eu, eu vou franquear aí para os amigos que quiserem fazer perguntas específicas, e também vou fazer as minhas. Então, fiquem à vontade, tá? Beleza. O Alex está com a mão levantada. Vai lá, Alex. Marcelo, esses Diga. dias eu assisti acho que um podcast que o Joshua Bengio, que é aquele cara que dividiu o prêmio Turing com Jeffrey Hinton e o Ian LeCun. Ele fez Conheço uma demais. analogia que me chamou muita atenção. Ele deve pesquisar um pouco dessa área sua aí também, porque ele, dentro da IA, ele deriva para essa área mais cognitiva. Ele fez uma analogia muito interessante, que eu queria saber sua visão sobre essa analogia dele. Ele faz a analogia do qualia com embeddings. Diz ele que a gente conseguiu representar fora do cérebro humano esse conceito que no cérebro humano a gente deu o nome de qualia, que esse termo se refere às nossas experiências subjetivas. Eu sinto dificuldade de descrever esse termo, tá? Porque descrever as nossas experiências subjetivas é extremamente complexo. Inclusive, se Sim, puder me ajudar, mas enfim, o que seriam nossas experiências subjetivas? A vermelhidão do vermelho é um exemplo, sim. ou, por exemplo, o sabor do café ou a sensação da dor. Isso aí são as nossas experiências subjetivas. E segundo esse pesquisador, esse embedding é uma forma de representação vetorial de conceitos que, assim, a gente está acostumado a ter conceitos representados por palavras, por termos em algumas línguas, mas, assim, tem o significante e o significado, e às Sim. vezes são duas coisas distintas. Você concorda com essa analogia dele? Você consegue dar uma explicação melhor do que a minha para os colegas dessa analogia? Para começar, sua explicação foi ótima. Eu não concordo, mas eu acho que você provavelmente disse a mesma coisa que o Joshua Bengio provavelmente falou. Eu conheço muito a opinião do Joshua, que ele vai, como você disse, dentre esse trio, né? O Ian LeCun, inclusive, tá no meu departamento. A gente encontra, vira e mexe, a gente se encontra aqui no NYU, ele está aqui, né? Mas o Joshua Bengio, dentre esses três,
é um que tem uma aptidão ou tem um interesse muito grande na neurociência e nas ciências cognitivas. Ele vai nas mesmas conferências que eu vou. Inclusive, há um ano atrás, mais ou menos, eu dei uma palestra que ele estava na audiência também. Então, a gente já conversou bastante sobre essas coisas. Eu acho que a visão dele, ele inclusive tem um interesse em consciência, né? Como a gente pode explicar a consciência humana em termos quantitativos, computacionais, que é um campo de pesquisa muito importante, eu diria, e muito interessante também. Mas eu não concordo que o embedding seja a qualia. Eu concordo que o embedding seja a representação do ambiente externo e ambiente interno. Mas tem tanta coisa no nosso ambiente externo, essas representações neurais, que estão que são diferentes do qualia. A maior parte dos processos neurais, inclusive, estão totalmente divorciados da consciência humana. Eles acontecem de forma inconsciente no nosso cérebro. Isso não previne que eles estejam ainda representados de uma forma assim como o embedding, né? Isso, na verdade, eu até diria que o campo de redes neurais e essa noção de embeddings, ela provém em grande parte desse campo conexionismo, né, que é um campo que já existe nas ciências cognitivas desde 1970, 1980. Jeff Hinton estava em departamento de psicologia, David Romelhart estava em departamento de psicologia. Essas pessoas todas vieram dessa tradição de psicologia. Essa noção de embedding já existe há 50, 60 anos no campo de ciências cognitivas, né, e neurociência. E eu acho que tem um conhecimento, a ideia é que representações internas são embeddings e só uma fração pequena delas que a gente tem consciência sobre elas, né? E eu posso conversar muito mais, mas provavelmente precisaria de muito mais tempo para explicar diferentes teorias de consciência e o que qualia seria, mas eu acho que é uma simplificação muito grande que o Yoshua Bengio faz nessa analogia. Marcelo, vocês falando aí de consciência, eu lembrei do Roger Penrose, que supõe que, na verdade, você precisa de uma física nova para falar de consciência, né? Já muda um pouco também, você tem aí um frame que está limitado pelo digital também, né? Eu acho que isso é um ponto, talvez, que tenha relevância, né? Mas, ao mesmo tempo, você é o melhor psicólogo que eu conheço, porque nenhum deles conseguiu pegar uma teoria psicológica e jogar numa máquina para simular alguma coisa. Então, é bem mais longe do que, né? Uma dúvida que eu tenho, né? Em que momento a tua área de atuação se diferencia da área, né, de uma chat GPT da vida, né? Então, assim, Uhum. acho que talvez o teu modelo tenha parâmetros, naturezas diferentes, inclusive para ter uma contraparte no cérebro, anatomicamente falando, e etc. Então, eu queria entender um pouco esse aspecto. Certo. Muito obrigado. A pergunta é ótima e é uma pergunta que eu tenho muito clara no meu laboratório, porque a gente recebe muita gente que tem interesse em ciências da computação e AI e tudo mais, e é importante ter bem claro qual é a diferença do trabalho que a gente faz no nosso laboratório em relação ao trabalho em AI. Inteligência artificial é um campo da engenharia. Quando você faz um projeto em inteligência artificial, você está querendo criar um dispositivo, criar um algoritmo que atende à necessidade do ser humano, né? De alguma forma. Inclusive, você tem constraints, tipo, como fazer isso ficar barato, como fazer isso ser prático, né? User-friendly. E essas são considerações que não estão de forma alguma na minha pesquisa. Inclusive, nem scalability, assim, tem muita consideração na minha pesquisa. Então, o que é que a minha pesquisa quer atingir, né? Tendo esse background em mente. O que a gente quer fazer com a nossa pesquisa é fazer modelos que são parecidos em vários aspectos com esses modelos de AI. No entanto, o que a gente quer atingir é um modelo que prevê como o cérebro ou o comportamento humano funciona.
esse objetivo é diferente. A AI não quer replicar a mente humana. Talvez o que eles vão entender é que eles têm que chegar perto, eles têm que replicar o comportamento humano de certa forma, mas esse não é o objetivo central. Eles querem resolver problemas. E na minha pesquisa, o que eu quero é fazer um preditor do comportamento humano e o preditor de coisas que talvez a AI não tenha nenhum interesse em replicar. Por exemplo, entender como a emoção humana funciona, como a decisão humana funciona, inclusive com os erros da decisão humana. O ser humano toma decisões com vieses que a gente não quer implementar num, num algoritmo, né? É, então, eu quero entender os processos que levam ao comportamento humano e com plausibilidade biológica. Eu não preciso, nos meus. Tem vários dos meus colegas que querem realmente criar um cérebro digital, com a maior quantidade de detalhes biológicos possíveis. Essa é uma vertente da neurociência que teve muito sucesso no passado, hoje em dia está meio que em baixa, porque a AI não tem muito foco em replicar o processo biológico, tem o foco em atingir a função, né? E a minha pesquisa mais próxima da AI, no sentido que o meu objetivo é ter uma plausibilidade biológica, mas o objetivo é que a gente consiga o comportamento, o output dos nossos modelos seja parecido com o output do ser humano ou de um animal. E a gente pode, eu estou ok com abstrair os detalhes biológicos. Eu não preciso ter diferentes tipos de neurônio no meu modelo. Eu não preciso que o meu modelo respeite a noção do potencial da membrana do neurônio. Ou eu não preciso ter spikes. Meus neurônios, né, nos meus modelos não fazem spike, não tem action potential. Então, eles são mais abstraídos, né? Tem uma abstração, um certo nível de abstração, mas ainda assim eu diria que o objetivo é bem diferente do AI, no sentido que a gente não quer fazer um negócio massive, completamente enorme, que tem o melhor poder possível de completar texto. E o meu objetivo, na verdade, é tentar capturar um aspecto da cognição humana que em grande parte a AI não consegue fazer ainda. Inclusive o planejamento, né? Hoje em dia tem esse reconhecimento em AI que o planejamento é uma das grandes fronteiras da AI, né? Isso é uma coisa que a minha pesquisa, por exemplo, tem focado já há 8 anos, né? Já tem muito tempo que a gente está tentando entender isso aí, mas é muito difícil, então a gente não resolveu ainda. Alex, mais uma questão. Alex. Tem uma pergunta do chat também, mas acho que é bem parecido com o que foi perguntado já, em relação a... Ok. Eu dou a minha vez para alguém que queira perguntar e não tenha levantado a mão. Do chat já é parecido. Pergunta aí, galera. Então, eu posso? Marcelo, é, cara, mais uma vez, me ajuda a traduzir meus termos aí, tá? Aham. Eu estava ouvindo outro podcast, dessa vez com o Ilya Sutskever. Ah, legal. Esse cara é um cara que acredita que os Transformers, lá, a arquitetura dos Transformers, tem uma capacidade cognitiva além do mero Next Token Prediction. E eu dou aula de IA aqui, e aí eu vivia falando para os meus alunos, cara, isso aí não é reasoning, isso aí é Next Token Prediction. E aí tem o algoritmo de probabilidade lá, e a probabilidade do próximo token. E esse cara não, e esse cara vem há muitos anos dizendo que por aí está onde a gente vai atingir a inteligência, que esses modelos têm uma capacidade de reasoning e tal. E chegou um dado momento que eu achei conveniente e oportuno, pelo menos profissionalmente para mim, talvez, pensando no futuro da minha carreira profissional como acadêmico e tal, acreditar no que ele acredita, sem saber por quê. Não é só você, não. Quase todo mundo tá nessa mesma vibe aí de ficar. Tá todo mundo especulando o que é possível com esses Transformer-Based É, Architecture, né? Não é só por- você. porque esse cara estava certo em diversos momentos, naquele scaling law e tal, ele estava certo em diversas etapas de evolução da tecnologia na carreira dele. Eu me convenci mais um degrauzinho nessa direção do que ele já tinha visto,
Mas ele já tinha visto isso há 2 anos atrás, quando ele mandou o Sam Altman para fora da empresa dele. É, e assim, eu me convenci nessa hora que lançaram o GPT-O1, que eu Aham. vi aquele GPT, ele por vários minutos, ele tentando fazer predições e se corrigir e iterar sobre aquilo. Aí eu comecei, não, nessas condições, a gente consegue atingir um desempenho de medalha de prata em Olimpíada Internacional de Matemática, que dá top 1% do ser humano. Aí, com essa capacidade de reasoning, o top 1% do ser humano, eu começo a ficar sem argumento para dizer que, cara, isso aí é uma mera predição de next token. Qual que é a sua visão sobre esse assunto aí? Excelente pergunta. Ah, então, só para dar o contexto para todo mundo, o Transformer é uma arquitetura, né? Ele não, o Transformer em si só não necessariamente faz o Next Token Prediction. O Next Token Prediction é o jeito que ele geralmente é treinado e ajustado, né? Mas é, uma coisa que é bacana e eu acho que talvez relacionado ao resto da minha apresentação hoje em dia é que o Transformer é a primeira arquitetura de muito sucesso na AI que é totalmente diferente do jeito que a gente imagina o cérebro. Então, com Attention is All You Need, acho que 2017 ou so, que foi a publicação do primeiro artigo, né? É, muita gente, inclusive na neurociência, imaginava que não ia muito longe, né? Porque ele é totalmente divorciado dos processos, das arquiteturas que são mais inspiradas no cérebro, como Recurrent Neural Networks. A minha pesquisa, por exemplo, usa muito mais Recurrent Neural Networks do que Transformers. Então tinha esse skepticismo, né? Mas, pelo visto, todos estávamos errados. Porque o Transformer ele é muito, 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 muito poderoso em fazer Next Token Prediction. Mas eu não diria que o Transformer, por si só, ele consegue fazer qualquer raciocínio lógico. Inclusive, o- essas arquiteturas baseadas em Transformers, o GPT sendo a mais famosa delas, né, com o ChatGPT, com o GPT-4 e o 4, qual que foi o último? 4o, né, sendo baseado basicamente na arquitetura inicial que faz Next Token Prediction e muitas demonstrações, essas demonstrações geralmente a propósito, vêm do campo de ciências cognitivas, quando cientistas, colegas meus inclusive, tentam mostrar que muitas tarefas que o ser humano consegue fazer nesse campo de planejamento, por exemplo, raciocínio, que essas tarefas não são, de forma alguma, não conseguem ser resolvidas por essa arquitetura de Transformers treinados com Next Token Prediction. No entanto, essa última arquitetura, agora tudo mudou. Há 2 semanas atrás, essa última arquitetura é diferente, porque ela usa planejamento explícito, né? A gente aumentou o Transformer, que anteriormente só fazia Next Token Prediction, com a habilidade de fazer essas simulações que são características do planejamento. Usando algo parecido com o Chain of Thought, Chain of Reasoning, mas hoje em dia é um processo proprietário, a gente não sabe os detalhes, mas com certeza é um processo de busca e planejamento que permitiu essa capacidade de raciocínio totalmente sair fora do mapa. Então, eu estou muito esperançoso que essa arquitetura, pelo menos esse princípio básico, quando a gente aprimorar ele mais, ele vai conseguir fazer muitas coisas muito além do Next Token Prediction. Então, eu concordo em grande parte com o que o Ilya disse, mas só com esse caveat aí, né? Com essa nuance aí que precisou aumentar a arquitetura básica com habilidade explícita de planejamento. Faz sentido Obrigado. responder a pergunta? Faz total sentido. Valeu. Uhum. Vai, Davi. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou fazer duas, então. Aproveitando um pouco dessa linha, você falou que os Transformers, eles divergiram, né? Tipo, da visão que vocês têm de neurociência. Em algum momento pensaram a repensar, tipo, o modelo que vocês têm, ou estão pensando? E a outra pergunta, que aproveitando já, entrar um pouco, mudando um pouco de assunto sobre essas interfaces cérebro-máquina, né? Neuralink, saber qual que é a sua visão disso e se tem alguma interface aqui com a sua Ótimo. pesquisa.
Oh, maravilha, adorei a pergunta. Primeira pergunta. O Transformer, ele tem uma performance tão boa, né? Que gerou essa sensação entre neurocientistas de que tem alguma coisa estranha, porque a habilidade que ele tem de replicar o comportamento humano em algumas tarefas, produção de texto, compreensão de imagens, compreensão de vídeos e tudo mais, é tão alta que parece que tem alguma coisa errada na nossa noção de como o cérebro funciona, né? Inclusive, nos últimos 2 anos, mais ou menos, tem tido muitos papers que estão saindo que estão, talvez, reavaliando essa noção, que talvez é possível que a arquitetura básica do Transformer seja presente em alguma forma no cérebro, né? Inclusive tem um paper de um amigo meu que diz que a arquitetura do Transformer é muito parecida com a arquitetura do hipocampo. Hoje eu tive a boa notícia que um paper que a gente escreveu para o NeurIPS foi aceito no NeurIPS, essa conferência grande de AI, e esse paper nosso a gente argumenta que a habilidade in context learning do Transformer é basicamente a mesma habilidade de fazer memory retrieval de seres humanos, né? A gente tem um monte de demonstrações de que isso é o caso. Então, acho que está tendo muitas demonstrações que talvez a arquitetura do Transformer, apesar de ela não ter vindo de inspiração biológica, que talvez o sucesso dela seja uma indicação que algo parecido com ela, algo nesse sentido esteja realmente funcionando no nosso cérebro. É uma coisa interessante que é uma das primeiras vezes que a gente está pegando inspiração para o cérebro, reavaliando como o cérebro funciona com base em um avanço de AI, né? Que geralmente, historicamente, pelo menos, tem a inspiração. Não estou dizendo que a AI contribuiu a algoritmos nem nada para a neurociência contribuiu a algoritmos para AI, com pouquíssimas exceções, mas geralmente tem sido a inspiração. A inspiração é olhar o comportamento, olhar o cérebro humano e tentar abstrair alguns princípios ali e criar aquilo na AI, né? Eu acho que talvez o que está acontecendo agora seja o reverso disso. A gente está olhando para a AI e ela, talvez tenha alguma coisa desse tipo acontecendo no cérebro. E eu acho que esse deve ser o caso. Com relação à sua segunda pergunta, eu adorei essa pergunta por dois motivos. Um, porque minha esposa trabalha com Brain Machine Interface por muitos e muitos anos. O trabalho dela é realmente o trabalho que a Neuralink faz hoje em dia, mas ela já faz aquilo desde 2010, de fazer cirurgia no macaco, abrir a cabeça, botar um eletrodo lá e botar o macaco para jogar videogame, ela tentar decifrar o que o macaco quer fazer e controlar Ela, o videogame. ela era do time do Nicoleles? Ela já trabalhou com o Nicoleles no undergrad dela. Ela fez Ah, o pós-doc dela, onde ela estava fazendo esse trabalho em Colômbia, com um pesquisador muito famoso chamado Mark Churchland. Mas esse é um dos motivos. Mas o outro motivo é que eu acho que isso uma vantagem também muito grande de fazer modelos computacionais que são biologically plausible, que a AI não consegue. Se for verdade mesmo que o que a AI está fazendo é divorciado do funcionamento do cérebro, a gente pode chegar em Artificial General Intelligence e ainda assim a gente não vai ter conseguido criar um modelo que nos permite entender como a gente vai entender o sinal do cérebro humano, né? Para a gente conseguir fazer um modelo computacional que vai nos permitir fazer essa interface, tanto de ler o sinal neural e entender o que está representado naquele sinal neural, quanto de escrever, estimular o cérebro humano para poder fazer o ser humano aprender melhor. Esse cenário de sci-fi que o Elon Musk ah, tem divulgado, para a gente conseguir aquilo, a gente precisa de criar modelos que são realmente baseados no cérebro. Não adianta fazer um modelo que imita o comportamento humano e na produção de texto, por exemplo, que é o que o ChatGPT, Gemini, Claude e outros fazem, né? Então, acho que é interessante esse ponto que você levantou aí, porque eu acho que é uma das vantagens do tipo de modelo que a gente faz no nosso laboratório para um futuro de Brain Machine Interfaces. Não é um Marcelo, trabalho que eu faço, mas é um trabalho que eu acho bacana. Marcelo, eu combinei com você 8 horas, são 8h04.
Nós Vou temos fazer uma mais uma pergunta. pergunta. O Alex tá com a mão levantada, a gente pode fazer mais uma e depois a gente encerra. E eu fico à disposição para Ah, conversar então, mas mais. peraí que a minha era na frente da dele, eu Ah, só não tá, levantei a beleza. mão. Vamos fazer mais duas então. A gente pode fazer, podemos fazer Tá duas então. disputado, às vezes. Mas você falou comigo, né, sobre a sua pesquisa ter aí uma aplicação na depressão e na bipolaridade, se não me engano. Enfim, você tem aí tenta fazer previsões em relação a isso. Você enxerga uma utilidade real em ajudar a resolver essas questões psiquiátricas dentro da tua pesquisa? Você falou lá no começo da Sim, dificuldade, né, da neurociência ser aplicável, né? Mas sim. como é que você enxerga isso, por exemplo, nesses casos? Qual que seria o melhor cenário, né? Sim, eu acho que tem. é, a explosão da AI vai acabar alavancando também o campo da neurociência e as ciências cognitivas nesse sentido de aplicação também. Então, eu posso te contar, em linhas gerais, uma das frentes de pesquisa do nosso laboratório, que é criar modelos, basicamente são Small Recurrent Neural Networks, essas redes neurais recorrentes que já existem em AI há algumas décadas. E o que a gente está tentando fazer é treinar essas redes neurais para imitar o comportamento humano em tarefas simples de decisões. Tanto, uma coisa importante a ressaltar é que a gente não está querendo treinar essas redes neurais a tomar decisões ótimas. Isso é trabalho de AI. O que a gente está tentando fazer é treinar essas redes neurais para imitar o comportamento humano com os vieses que o comportamento humano exibe. E nesse último paper, inclusive, espero que submeta até o final dessa semana, a gente vai submeter uma revisão para Nature, que o nosso objetivo é imitar o comportamento humano e depois entender por que a neural network tomou aquela decisão. Então, a gente consegue treinar uma dessas neural networks para imitar o comportamento humano e entender qual foi o motivo da neural network ter tomado aquela decisão, que é uma imitação do comportamento humano, a gente consegue um insight novo para entender por que o ser humano tomou um certo tipo de decisão. E o que a gente faz com esse tipo de pesquisa? Primeiro, a gente consegue entender a origem de vários dos vieses do comportamento humano. Muitas dessas teorias já existem, tem vários Nobel Prizes que foram dados ao longo dos últimos 50 anos sobre entender esses vieses humanos, né? Coisas do Daniel Kahneman, por exemplo, muitos de vocês devem conhecer. Mas, é, mas a gente pode ter uma nova interpretação, porque essas neural networks podem dar informação muito, muito além do que a gente conseguiu em experimentos anteriores. Mas a promessa é que a gente consegue também usar essas neural networks para entender comportamento humano disfuncional, não só os vieses que são ok na sociedade, mas também signatures, né, assinaturas ou detalhes de comportamento que são associados a desordens, como é que fala de desordem? Transtornos cognitivos. Então, óbvio que isso necessita que existam é, influências no comportamento humano que provém desses transtornos, né? Não, essa área de pesquisa não iria muito longe se o transtorno cognitivo tivesse só dentro da mente. Se for um processo emocional que nunca se traduz ou nunca aparece no comportamento humano, a gente não conseguiria entender nada sobre ele. Mas se existir alguma contraparte desses processos internos de depressão, por exemplo, que fazem com que a pessoa tome decisões ou exiba um comportamento externamente que seja diferenciado, e a gente sabe que isso é o caso, né? A gente, ao longo de mais de 100 anos de pesquisa em psicologia clínica, a gente sabe que o paciente com depressão, por exemplo, toma decisões menos arriscadas, ou que eles são menos sensíveis à recompensa, eles são mais sensíveis a recompensas negativas do que positivas, por exemplo. Então, tem vários detalhes dessa forma que acabam aparecendo no comportamento, e se esse for o caso mesmo, a gente pode usar esse mesmo princípio de treinar uma rede neural para imitar o comportamento do paciente com depressão, treinar uma rede neural para imitar o comportamento do paciente sem depressão e aí comparar
os processos que deram origem às decisões e ao comportamento dessas duas populações, com e sem depressão. E entender, talvez de uma forma mais exata e quantitativa, por que que o comportamento foi expressado daquela forma. Faz sentido? Deu para Eu entender? só não entendo internamente como é que eu vou comparar isso, né? Mas aí eu acho que é a Sim, estrutura da rede em si que deve dar aí os elementos, parâmetros, aspectos sim. relacionados à Eu persistência de posso, informação e outras coisas, né? o jeito que a gente fez no nosso trabalho, a gente começou esse trabalho muito antes de o campo de AI Interpretability ter explodido. Hoje em dia tem muitas ferramentas que estão sendo desenvolvidas em AI para tentar entender Large Language Models. Então a gente pode usar essas ferramentas. Mas o que a gente usou foi algo muito mais simples. Como é uma rede neural recorrente, ela pode ser modelada como um sistema dinâmico, Dynamical System. Então, o que a gente está tentando entender é, para cada recompensa que aquela neural network recebe, ou para cada observação do estado externo que aquela rede neural recebe, aquilo altera o estado interno dela, e o estado interno interno, né, em seguida vai ditar o comportamento da neural network. Então, se a gente treinou a neural network para imitar o comportamento de um ser humano com depressão, por exemplo, a gente pode analisar como o estado interno da neural network foi alterado por recompensas passadas ou por observações passadas, porque aquilo está sendo representado no estado da neural network que vai depois ditar o comportamento. Então, se o comportamento foi representado, a gente conseguiu entender o ambiente interno que também provavelmente está acontecendo no paciente. Então, esse é basicamente o princípio Beleza. da pesquisa. Obrigado, Alex. Marcelo, vou fazer rapidinho minha pergunta aqui. É, eu me preocupo muito com o futuro da IA e o impacto disso na nossa sociedade. Um dos temas que mais me chama a atenção atualmente é essa ideia da gente usar a IA para produzir pesquisa, para melhorar a própria IA, e aí isso entrar num ciclo infinito. Recentemente foi lançado aquele Sacana.ai. Eu, particularmente, acredito muito na competência das pessoas que estão por trás dele. Acredito muito nessa aplicação. Me pareceu que alguma coisa que é bem viável produzir um artigo científico com alguma inovação no nível de uma publicação que vai lá para os top da Science, da Nature e tal, mas eu encontrei uma eventual limitação, talvez, nessa produção científica a partir da IA, e eu queria saber se, na sua visão, seria possível. Por exemplo, é, cunhar um novo conceito ou um novo termo que convém no contexto da pesquisa. Eu vou trazer um exemplo prático para a gente discutir aqui. O Don Norman, um cara que entende bastante de design, ele cunhou um termo. Ele cunhou o termo que chama affordance. E aí ele deu uma definição para esse termo. Eu não consigo conceber ainda, tá? Uma IA cunhando esses termos para atingir um objetivo de pesquisa, um objetivo de negócio. Você vê essas IA fazendo isso desse jeito? Você já está vendo isso? Eu ainda não estou. Sem dúvida, não. A resposta é muito claramente de jeito nenhum. Eu acho que é bem safe to say que o, o usuário dessas ferramentas está muito mais otimista com que elas conseguem atingir ou fazer do que é real. Quando você faz um experimento real com esses LLMs, você percebe que a habilidade deles é muito, muito aquém do que a gente geralmente vê no Twitter, por exemplo. Mas a sua pergunta é o que eu vejo no futuro, né? E, primeiro que num futuro longamente distante, suficientemente distante, é óbvio que a gente vai chegar lá, né? A questão é quão, quão rápido e o que vai ser necessário para a gente chegar lá. E uma coisa que eu acho que vai ser necessário para a AI conseguir fazer coisas como criar um conceito novo, criar uma palavra nova que vai ajudar a gente a entender as coisas, por exemplo, é que eu acho que o objetivo dessa AI, a loss function que você usa para treinar ela, tem que ser diferente do que ela é hoje em dia.
Hoje em dia, se a AI é treinado para fazer é, predição da próxima palavra num texto, eu acho que isso não vai dar esse ímpeto para a AI de criar novos termos para ensinar esses novos termos para o ser humano. Mas eu acho que assim que a gente tiver loss functions que são mais é, ecologicamente válidas, né, digamos, eu acho que a gente não, eu não diria que a gente está longe disso. Eu acho que a gente pode imaginar até a geração anterior de AI, coisas que a DeepMind estava fazendo, por exemplo, tentando fazer esses agentes generalistas que você treina para resolver várias tarefas. É um agente que consegue jogar Atari, aí ele termina de jogar Atari, ele escreve um texto, ele termina de escrever um texto, ele vai dobrar roupa. Tipo, esses agentes que são mais generalistas, assim, eles conseguem eles são mais próximos, eu acho, do que um ser humano, né? Então, assim que a gente conseguir importar o desenvolvimento que a gente fez nos últimos anos em LLMs, e a gente aumentar isso eu acho, com objetivos e loss functions que são mais realistas, que são mais resolver tarefas, né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar a gente vai conseguir exibir comportamentos mais parecidos com o que você tem, com o que você fez referência aí. Você lembra, você provavelmente lembra que no início, quando ChatGPT começou a sair, tinha muita esperança que esses AI agents, né, iam começar a fazer tarefas para a gente, né? A gente podia programar um AI agent que vai é, operar no mercado financeiro para a gente fazer a gente ficar rico, né? E tudo mais. E tinha indicações que aquilo ia acontecer, mas aquilo não foi muito longe. Eu acho que não foi muito longe, basicamente por causa dessa mesma ideia, né? Assim que a gente tiver travando a AI para fazer essa predição de texto, mesmo que estiver aumentando ela com raciocínio, tipo o último versão do ChatGPT, eu acho que não vai muito longe nesse sentido de ter um agente autônomo mesmo. Mas eu imagino que em alguns anos a gente vai chegar lá. Eu imagino que não é um cenário muito distante. Tá bom. Marcelo, obrigado pelo teu tempo. Roubamos ainda 16 minutos do combinado. Acho Beleza, que já a mandei uma galera. mensagem para a esposa aqui, Ah, que tô chegando em casa daqui a pouco. é, Esposa é americana? obrigado. Esposa Parabéns pelo, americana, né? parabéns pelo trabalho feito aí. É realmente muito, muito bacana acompanhar um pouquinho. Imagina estar dentro de um laboratório rodando essas coisas e encontrando resultado e tomando café com o ídolo do Alex. Deve ser muito bom. Deixa eu só terminar fazendo uma divulgação que eu tenho um laboratório de neurociências, ciências cognitivas, onde a gente faz esses trabalhos de modelamento, fazemos experimentos com seres humanos também. E, e se alguém tiver interesse em tanto entender mais a pesquisa que a gente faz, mas possivelmente até contribuir, pode ser contribuir remotamente do Brasil, pode ser contribuir de outras formas, financeiramente, contribuir, indicar um estudante de doutorado, de qualquer forma, eu sugiro que você entre em contato. É fácil encontrar meu e-mail online. Se você digitar Marcelo Matar no Google, vai ser fácil de encontrar. Mas, estou à disposição para qualquer pessoa do ITA que tiver interesse em entender mais ou contribuir de alguma forma. Mas tu tá cheio de candidato aqui e ainda tem aquela história lá que eu já conversei com o povo lá da bioengenharia do ITA. O pessoal tá super empolgado, tá? Mark, a Mônica. Bacana. Mas enfim, fica a dica e quem tiver dificuldade eu ponho em contato aí também através do Zap, etc. Acho que não vai faltar candidato, não. A Alex já deve estar se tremendo todinho aí. Vamos embora, né? Obrigado, cara. Beleza. Muito Muito obrigado, Obrigado, gente. obrigado e a Obrigado Marcelo. gente pelo volta a se convite. falar. Até Valeu, mais. gente. Foi show. Um abração. Tchau, Obrigado, Valeu, tchau. pessoal. galera. Tchau, Abraço. obrigado.